Salve, salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Sonho Real. Hoje nós estamos aqui no 12º episódio, para você que vem aqui com a gente, acompanhando, curtindo, sobre esse projeto maravilhoso que a gente iniciou aqui com os parceiros, com os construtores que a gente trabalha, que a gente faz a gestão lá na imobiliária. E hoje a gente está chegando aqui no último episódio dessa primeira temporada, tá? Em janeiro, provavelmente, a gente vem aí com umas novidades, vem para a segunda temporada e a gente quer escutar muito o feedback de vocês. Mas hoje nós estamos aqui com uns parceiros que atuam lá com a gente, onde a gente faz a gestão comercial lá na região do Araçagi. É uma empresa que está há pouco tempo no mercado, mas que vem trazendo muita coisa boa, né? E a gente está aqui hoje com o Marcelo e o Clodoaldo, da construtora Avassi, e é um prazer recebê-los aqui. E vocês já me conhecem, já conhecem o Demerson também, a gente já estava junto essa temporada toda. E não deixa aqui de curtir, compartilhar e já enviar para alguém que possa se interessar, que queira uma casa de qualidade ali na região. A gente hoje vai falar muito sobre esse produto que eles têm a oferecer e um pouquinho da história deles. Demerson, mais uma vez, um prazer receber essa galera aqui, gente nova, né, trazendo novidade para o mercado e com muita qualidade, não é isso? É sempre bom receber convidados aqui, principalmente por ser pessoas jovens e corajosas que estão entrando no mercado, trazendo inovação. É perfeito, é bom. E sem contar que hoje é o nosso final de temporada, né? Então a gente trouxe aqui um dos parceiros... Fechando com chave de ouro. Fechando com chave de ouro, é um dos parceiros mais novos que tem também, né? Então a gente fez essa mescla aí na primeira temporada, entre os mais antigos e os mais novos. Basicamente a gente iniciou com o mais antigo e está fechando com o mais novo. Né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Demerson. Clodoaldo não vou dar boa noite porque eu já olhei ele o dia todo. Todo dia. Não mais olhar ele. Brincadeira, mas é um prazer muito grande estar aqui. Mostrar um pouquinho de quem somos nós, o que a gente tem a oferecer. E vamos aí, vamos tocar o barco. Marcelo. Se conhecer melhor. Show, Marcelo. Maravilha, pessoal, maravilha. Então, meu nome é Clodoaldo, sou sócio do Marcelo aqui. A gente faz a Avassi Construtora rodar e é um prazer estar aqui. Primeira vez que a gente está aqui também no podcast, então é também um desafio aí pra gente poder lidar aqui com o microfone, câmera e tal, então... Mas fiquem tranquilos, viu? Aqui é tranquilo, é um bate-papo, esqueça a câmera, esqueça tudo que tá por aqui. A gente tá conversando lá no escritório. O que é interessante do podcast, né? Há poucos minutos atrás, estava todo mundo conversando numa boa. Aí o cara falou gravando. Aí começou o problema. Exatamente. Mas, galera, vamos lá, pra gente começar aqui. Acho que, como vocês, teoricamente, vocês podem contar um pouquinho da história de vocês, né? Mas como surgiu a Avassi, por que o nome Avassi, como é que vocês entraram nesse mercado, né? São áreas de atuação antes, enfim, conta pra gente um pouquinho como vocês trabalhavam, como chegaram, que decidiu realmente ir para esse mercado, entrar lá na região do Araçagi e a gente poder hoje ter esse produto lá para oferecer para os nossos clientes. Pode ser aí, você decide. Quem, Marcelo, Clodoaldo aí? Eu vou falando aqui, ele vai complementando. Eu vou começar de fato pelo começo, né? Eu sou Marcelo, tenho 28 anos, sou engenheiro civil. Né? O Clodoaldo foi meu colega e amigo de vida, né? Mas de faculdade, de colégio, de bairro. Desde muito tempo a gente está junto aí nessa empreitada. Mas assim, a Avassi incorporadora, Avassi Empreendimentos, que é o nosso setor aí no ramo imobiliário que a gente entrou agora, é uma parte mais recente, uma pequena parte da nossa empresa, né? Nós começamos já no ramo de reforma, temos um braço, digamos que hoje na nossa trajetória é o que demandou mais tempo, né? A gente tem 5 anos já na parte de reforma, né? Então a gente pegou muito essa expertise na construção, né? Questão de acabamento, questão de processos construtivos, tudo isso a gente conseguiu trazer para a parte de incorporação, a gente conseguiu aprimorar e apresentar assim, possíveis produtos que sejam bons para os nossos clientes, né? E assim, falando um pouquinho sobre as nossas experiências antes de iniciarmos a empresa Avassi Reformas, né? Nós trabalhamos em algumas empresas conhecidas aqui de São Luís, já na parte de incorporação. Não sei se eu posso falar. Fique à vontade. Mas o Clodoaldo trabalhou a gente cobra um merchan.
Clodoaldo trabalhou na Cyrela, eu trabalhei na Niagara. E assim, a gente pegou muita experiência nessas empresas e a gente conseguiu unir forças para, após o término da faculdade, a gente poder montar a nossa empresa. Foi uma coisa bem simples, eu virei para ele, é isso, o que tu almeja aí fazer e tal, pensando em montar uma empresa aqui, começar umas reformas, e coincidentemente ele tinha a mesma vontade que eu. E aí a gente tocou o barco, a gente botou a cara para bater aí e começamos nessa parte de reforma. É um ramo que a gente ainda atua, né? A gente atua, mas a gente está migrando aos poucos para essa parte de incorporação. Hoje em dia são 2 braços da empresa, né? E a gente espera poder alçar aí grandes voos aí nesse outro braço que está chegando agora. A gente costuma dizer que, na verdade, a nossa vocação inicial, né? Enquanto a VAS, já era incorporação. Então, perfeito. Desde que a gente começou, né? Antes mesmo das nossas maiores obras enquanto reforma e construção para clientes do setor privado, a gente já buscava mais ou menos ali aquela questão de incorporar, né? A gente até, na época, a gente falou com vocês há muito tempo atrás, né? Sim, sim. Ali no comecinho, na época que era só nascimento associado, não tinha casa real. Mas depois, na época, não deu certo e tal. E depois a gente, de fato, tocou esse barco, esse ramo da incorporação. Mas a gente sempre viu a incorporação como nossa vocação. Aquilo que a gente quer fazer, aquilo que é construção. E talvez porque justamente a gente tinha essa experiência, né? De trabalhar na Niagara. Então a Niagara estava ali incorporando, estava ali na Cyrela, a Cyrela estava ali incorporando, por mais que a minha experiência de Cyrela tenha sido mais de recuperar o dano que tinha sido feito por uma equipe antes, mas a gente vinha com aquilo ali, né? E eu lembro que uma coisa que tinha muito, né? Acredito que o próprio mercado de trabalho ele ensina muito pra gente, ele mostra muito pra gente quando a gente ainda não sabe muito bem o que fazer, né? Porque eu lembro que eu tava ali na Cyrela e, sei lá, às vezes eu tinha que contratar muita gente, eu tinha que contratar terceirizado, eu tinha que escolher, tinha um serviço novo, a gente ia atrás e tal, eu lidava, e depois ia ver como é que tinha sido feito e tal. E eu lembro que muitos serviços, principalmente da parte civil, né, que a gente contratava, eu ficava assim, cara, eu tô contratando essa pessoa, mas eu poderia fazer, né? Eu poderia fazer, tipo, a gente tem o know-how aqui, a gente consegue fazer, né? Sim. Então, eu acredito que esse tempo que a gente passou ali, a gente ganhou um pouquinho dessa, poderia chamar dessa audácia, dessa coragem, né, de começar, porque de fato quando a gente começou com a reforma, a gente começou do zero. Do zero, sim. Não tinha padrinho, não tinha indicação, não tinha empresa, não tinha nome, não tinha nada. Cliente, nada. Não tinha cliente, não tinha amigo, sei lá, não tinha nada, entendeu? Não tinha tia. Exatamente. A gente e tal. Então, a gente teve essa coragem inicial, mas a gente sempre pensou, né, nessa questão da incorporação, né? Isso aí sempre foi o nosso ramo. E a gente ficou muito feliz quando a gente conseguiu começar essa questão. Mas eu diria que, para finalizar, né, a apresentação da empresa, a gente passou aí mais ou menos 4 anos, 3 anos e pouco para poder começar a incorporar. E nesse tempo, o tipo de obra que a gente mais pegou foi reforma de alto padrão, né? A gente também pegou construção do zero, a gente pegou construção comercial, mas de fato o que a gente mais pega ali, até hoje na verdade, né, é reforma residencial. E na maioria a reforma de apartamentos, né? Que são serviços que são muito finos, são serviços que são muito detalhistas, são serviços que se você deixar ali um pontinho preto ali onde não deveria estar, onde deveria ser tudo branco, o cliente vai olhar, todo mundo vai olhar, exatamente, porque está tudo à vista. Uhum. Né? É diferente de obra comercial, enfim, né? De serviço público principalmente, né? E esse tempo que a gente passou, a gente mergulhou num tipo de cliente que é muito diferente, né? As pessoas são mais ou menos iguais, né? Mas o padrão, o que a pessoa espera quando ela está comprando um produto fruto de uma incorporação é completamente diferente de um produto fruto da reforma, né? Porque a gente costuma falar sobre isso, né?
Mas o cliente que compra um produto de incorporação, ele está comprando um produto que é mais ou menos engessado, ele não escolheu tudo que tem ali. Ele não personalizou. Ele não está personalizado. Então, ele está comprando uma coisa que, de alguma forma, ele se cantou por aquilo ali e ele... Beleza. Mas aquilo ali não foi feito para ele. Né? Foi feito para ser bom, foi feito para ser ótimo, beleza. Mas não foi feito para aquela específico para aquela pessoa. Exatamente. Não foi feito para ele. Né? Não é o sonho dele, não é tudo perfeito como ele faria. Então, se ele fosse construir do zero, ele escolheria coisas diferentes. É esse cliente que a gente encontra na reforma. O cliente da reforma, ele está transformando a casa dele, o apartamento dele, sei lá, né? Ele está personalizando, deixando tá com a cara dele. Então, ele está dando o detalhe dele em cada ponto da casa, né? O piso vai ter o detalhe dele, o rejunte vai ter o detalhe dele, o rejunte do piso, cara. Sim. Né? O revestimento, a cor, a luminária, o forro de gesso, né? A posição do quadro de elétrica, né? Do quadro geral da casa, né? Tudo, né? E esse cliente, ele vai ser muito mais exigente. Vai ser muito mais exigente porque ele está esperando agora que tudo fique perfeitamente do jeito que ele pensou, né? E também perfeitamente de acordo com o projeto que na maioria das vezes ele contratou. E agradar não é fácil, né? Exatamente. É um grande desafio. Exatamente. Eu vou fazer 2 perguntas em uma só, né? A primeira é porque a VASSE, né? O nome. E a segunda, dentro do que tu finalizou aí do teu raciocínio, são clientes com perfil diferentes. E qual que seria o maior desafio entre esses 2 perfis aí? O que é mais desafiador? Perfeito. Aí tu faz 2 respostas em uma também, porque quem inventou esse nome aí foi ideia de Clodoaldo. Sim. Eu me lembro como se fosse hoje, mas ele que vai explicar. Tá. Então a gente sentou e a gente falou, beleza, a gente vai criar a empresa. Legal, qual vai ser o nome dela? E eu lembro que a gente passou assim uns 2 dias sabendo como é que criava o nome de empresa. Não sabia nada, cara. Né? Sabia fazer as coisas lá, né? Sei lá, fazer engenharia, mas fazer nome de empresa não. E eu lembro que a gente foi atrás de... Tem até um termo que o pessoal usa, né? Que é namification, né? Que é nomificação, né? Tipo, pra dar nome pra coisa, né? Por sinal, sei lá, o nome de vocês, não sei se vocês fizeram assim, mas, por exemplo, o pessoal falava assim, por exemplo, um dos métodos de nomificar alguma coisa é, por exemplo, a arquitetura tem a ver com o quê? A arquitetura tem a ver com ambiente, tem a ver com casa, tem a ver com planta, tem a ver com projeto, tem a ver com... Aí vai buscando conexões. Faz um brainstorm de nomes que tem ali, né? E aí ele diz assim, tem a ver com projeto, tem a ver com, sei lá, com desenho, né? Então, sei lá, o nome do nosso escritório aqui vai ser, sei lá, projeto de desenho, sei lá, alguma coisa assim, né? Sei lá, faz algum sentido. Nomes que faziam, né? Exatamente. Vamos dar tipo um assim, exemplo. eu já vi isso aí. Você coloca um pedaço de papel ali, aí a arquitetura, aí vai pensando tudo que vai pode usar escrevendo, arquitetura, né? Aí Cada você um vai vai dando uma juntando os ideia. nomes, né? Pra ver o que... Engenharia tem a ver com remeta o quê? arquitetura. Tem a ver com concreto. Sim. Concreto e engenharia, acabou. Sim. Né? É construir, constrói. Sim. Tá entendendo? Hum. Então, tem essa coisa. E aí a gente passou não sei quanto tempo tentando criar essas coisas aí pra ser o nome da nossa empresa, né? A gente não conseguiu. Não dava, tudo que a gente conseguia, a gente não gostava. Depois a gente foi pro clássico juntar os nomes, né? Sim. Então Marcelo e Clodoaldo. Clodomar, Marclo, aí não dava certo. Pô, bicho, não tem condição. Era tudo horrível, entendeu? E aí Sardinha, Sardinha horrível, Xavier, Sardinha Xavier. Aí não dava, cara. E aí a gente foi pro último plano, que na época foi mais viável, que era assim, eu vou inventar alguma coisa da minha cabeça, uma coisa que eu gosto, sei lá, que pra mim soe bem. E eu lembro que trabalhei na Cerela, eu falei, cara, trabalhei na Cerela, que é uma das maiores empresas do Brasil, sei lá, a segunda maior incorporadora do Brasil hoje, que tá atrás da MRV, né? E Cerela significa nada, cara. Tipo, o que eu gosto de significado de Cerela? O que é Cerela? Então também não sou obrigado a dar significado pra minha empresa. Aí eu comecei a inventar um monte de coisa lá, comecei a jogar no papel, não sei o quê. Sim. E veio a VASSE. Eu A gostei VASSE. de como isso surgiu, isso soou e pronto. É um nome forte. Se alguém A jogar na VASSE. internet agora, não vai encontrar significado nenhum. Sim. E a gente brinca, né? Como não tem significado, a gente dá significado. Então, Sim.
Mas infelizmente até agora a gente ainda não deu nenhum significado pra Avast. Então, talvez a gente consiga hoje aí na nossa conversa. Mas é um nome forte, é um nome legal. No nosso caso aqui de Casa Real, olha, eu pesquisei aqui, né? E o legal é que é original, né? Então acaba aparecendo a Avast aqui, engenharia, tá aqui. Aparece, né? Avast Engenharia. Mas também não tem significado aqui de Avast. No nosso caso, o conceito de casa, a gente trabalha com casa, né? E real, no caso, não era de realeza, porque casa real geralmente é de realeza, mas é de tornar real, né? Então, a ideia do conceito de sonho real, de tornar algo real, ele é mais nesse sentido. E a gente trabalha hoje nesse sentido 100%, né? Aí, ó, sonho real. Olha, né? Legal. Fica massa. Então é mais ou menos por aí. Porque antigamente o Nascimento e Associados, né, Demis? A pesquisa que foi feita remetia muito a nome de escritório de advocacia. Quando o Demerson, né, a ideia era uma, mas depois no mercado, né, que foi ganhando mercado, as pessoas associavam muito a escritório de advocacia. E aí num projeto de expansão que a gente tem, nós somos muito nichados. Então a gente está num nicho muito específico, focando naquela região. Então, naturalmente, para a gente expandir para outras regiões, eu comecei a perceber que o Nascimento e Associados, ele ia ter essa dificuldade, essa barreira, porque as pessoas associavam a escritório de advocacia. Falei, não, vamos mudar. E essa mudança, ela veio para o que precedeu o Nascimento e Associados, que era a própria Casa Real. Porque a imobiliária, a Casa Real, a empresa em si, ela já surgiu desde sempre. A razão social já era Casa Real. Desde sempre foi Casa Real. Desde sempre foi Casa Real. Entendeu? Sim. E aí, no momento que eu decidi fazer a troca do nome, né, de Nascimento e Associados para outro nome, por que não voltar para o Casa Real, né? Então, vamos para o Casa Real. Então, foi mais ou menos por aí, no nosso caso, né? Maravilha. Então, a Avast não tem um significado, mas é um nome que vai ficar muito forte no mercado. E o desafio lá? Foi o desafio. O desafio entre trabalhar o perfil dos clientes, né? Porque você tem um perfil daquele cliente que está personalizando o imóvel dele, ou seja, ele está te contratando para você prestar um serviço, e tem o cliente onde você está incorporando, está construindo ali com a tua forma de pensar, de criar, e aí para buscar um público. Então são dois públicos assim diferentes, né? Qual é o desafio de fazer isso? Bom, o desafio, cara, eu diria que assim... Qual é o cliente mais difícil, na tua opinião? Não, o cliente mais difícil, ao meu ver, sempre vai ser o cliente de reforma. Por quê? Porque o cliente de reforma, ele se importa, cara, com detalhes que muitas vezes você... Por exemplo, você vai vender a casa, você vai fazer uma casa para vender. Aí você já está com o banheiro pronto, já está com o quarto pronto, com a sala pronta. Vai comprar quem for lá e se interessar pela casa. Uhum. Então, é como se, tirando o cliente que compra a casa na planta, onde, querendo ou não, ele tem mais autonomia para, durante a construção, dizer como é que ele vai querer fazer determinadas coisas, tentar personalizar e tal. Tirando esse cliente específico que compra na planta, o cliente que contratou a gente através de reforma, ele contrata a gente para fazer um serviço ainda. Né? Então, o de incorporação não, ele já pega aquela casa pronta e se ele gostar, gostou e ele leva. Né? Agora sim, são desafios novos para cada um. Né? A gente pode dizer que o nosso maior desafio nessa parte de incorporação mesmo é, de fato, achar o cliente que se interesse pelo nosso padrão de acabamento. Né? E, querendo ou não, tem um desafio também de âmbito financeiro. Porque se a gente está falando de personalização, a gente paga o preço. Tá falando de preço. Qualquer coisa que você for personalizar vai sair mais caro. Sim. Não adianta. Eu vou personalizar meu carro, ele vai sair mais caro do que o carro padrão. Sim. Eu vou personalizar minha casa, ela vai sair mais caro do que a casa padrão. Eu vou personalizar, enfim, qualquer coisa vai sair mais caro, não adianta, né? Porque aquilo que está sendo feito a toque de caixa, digamos assim, aquilo que está sendo feito na linha de produção, né? Ela tem justamente um custo reduzido por conta da linha de produção. Então, se você tiver que parar tudo que você está fazendo para personalizar, vai sair mais caro. Então, o acabamento vai ser mais caro, o cuidado vai ser mais caro. E cuidado, quando a gente está falando
Às vezes as pessoas acham, isso aqui não foi feito com cuidado. Foi feito com cuidado, né? Mas às vezes elas não conseguem entender que cuidado, quando a gente tá no sistema, né? Que na verdade, tudo que a gente dizer que é qualidade, pode ser qualidade, mas também é preço. Não é isso? Qualquer qualidade extra que um imóvel tiver em relação ao outro, significa que aquele imóvel foi mais caro do que o outro. Sim. Né? É claro que a gente, quanto construtor, a gente vai sempre tentar puxar esse eixo para baixo. Então, manter a qualidade e diminuir cada vez mais o preço. Essa é a nossa meta, né? Claro. Mas, se a gente está falando de personalização, a gente está falando de preço mais alto. Então, na nossa casa, na casa que a gente... Na planta que a gente está vendendo agora, né? Tem muita coisa que foi personalizada. Eu particularmente gosto muito daquela planta. Eu também. Porque ela tem uma diferença em relação aos produtos lá da região, principalmente daquele entorno ali, que são os cômodos Grandes, maiores. Os maiores cômodos que a gente tem. Inclusive a gente tem usado isso na propaganda, né? A casa com os maiores cômodos. É que eu chego lá com o cliente, eu falo logo. Você não vai encontrar sala e quartos igual a esse aqui. E essa ideia de... Porque assim, cada vez mais a gente percebe, e nós principalmente, porque a gente conhece todos os consultores da região, né? Então a gente percebe que essa questão dos quartos menores é meio que uma febre, né? A maioria sempre está fazendo quarto pequeno, quarto mais reduzido. E vocês foram contra isso, né? Vocês foram com pensamento para outro lado da situação, né? Como é que foi essa decisão de fazer uma planta com os cômodos maiores, com uma área construída maior? Cara, eu acho que, ainda trazendo um pouco da resposta dessa tua primeira pergunta, um dos nossos grandes desafios... Eu e Clodoaldo, nós somos engenheiros de formação. Né? Então, assim, nós somos incorporadores e os próprios engenheiros da obra. Né? Então, o processo de convencimento do cliente, no nosso caso, é mostrar para ele alguns diferenciais que eles são meio que embutidos, né? Que muitas vezes o cliente vai lá e talvez ele não perceba esses diferenciais. Quais são eles? O primeiro nós fizemos todo um estudo arquitetônico, né? Então, nós sentamos com o arquiteto do nosso time, a gente bolou ali como é que ia ficar cada cômodo, tudo e tal, se vai ter cobertura na garagem, se vai ter cobertura na área de serviço. Bolamos toda essa parte, né? O projeto foi revisado umas 4 vezes, porque a gente não estava gostando. E aí, até ele ficar do jeito que a gente queria, ter tudo que a gente queria, do jeito que a gente queria, a gente não liberou o projeto para ficar pronto. E tipo assim, cara, nós temos uma certa expertise para construir, né, pelo nosso gabarito, a gente consegue, tipo assim, bolar uma estrutura de cabeça de como que pode ser de uma determinada casa através do projeto arquitetônico. Mas nós não fizemos isso. Nós tivemos um projeto estrutural, né? A gente dimensionou tudo, nós trabalhamos com a Atenas, que é a nossa empresa parceira, nessa parte de estrutura. Então, a gente tem todo um projeto complementar por detrás disso. Fez estudo de solo. Estudo de solo para fazer estrutural, aí estudo da parte elétrica, né? Então, são pequenos detalhes que garantem mais segurança para o cliente, né? Então, eu queria trazer isso como um dos nossos diferenciais e desafios para convencer o cliente, né? E a gente sempre quis trazer essa preocupação da personalização e essa personalização da reforma para a nossa parte de incorporação. Porque, na verdade, a gente acaba meio que ficando adestrado, digamos assim. Não adestrado, vamos lá. A gente acaba tendo uma visão muito diferente do produto quando a gente passa tanto tempo personalizando as coisas para os outros, digamos assim. Personalizando as coisas para os nossos clientes. Entregando personalização. Mas também tem um detalhe, né, Clodoaldo? Porque vocês, em algum momento, tu até citou isso, vocês estavam ali para corrigir erros. Então, tinham processos de construção que foram feitos de uma forma equivocada. Sim. E vocês iam lá e corrigir. Isso dá uma vantagem, né? Isso dá uma vantagem com certeza, porque cara, é aterrorizador, digamos assim, né? Aterrorizante. Sim. Né? A gente ter que corrigir uma coisa que está feita, cara. E por 4 meses eu trabalhava numa equipe que a gente refazia banheiros, por exemplo. A gente refazia mais ou menos 7 banheiros por semana. Caramba!
Era num apartamento que tem um condomínio que tem 1.200 unidades. Nossa. A gente só não refez os banheiros das unidades que já estavam reformadas. Ou seja, alguém já tinha passado tinha- por lá, já tinha resolvido o Exatamente. problema. Exatamente. E Né? qual era o problema? Era um problema de infiltração, né? É. Infiltração não só pro andar de baixo, mas pro lado, né? Então o banheiro, ele tinha uma parede que dividia o banheiro da cozinha, por exemplo, né? E a parede da cozinha ficava o tempo todo descascando. Descascando. E o banheiro de baixo, né? O forro ficava o tempo todo amarelando, ficava infiltrando, etc, né? Porque não tinha, né, um sistema de infiltração, de impermeabilização ali naquele banheiro. E, cara, é aterrorizante, porque a pessoa já tá morando, enfim, né? É uma coisa meio constrangedora. E quando a gente vai construir, a gente fica com esse trauma na cabeça, tipo assim, cara, A gente não pode errar A gente aqui. não pode errar aqui. Eu não quero Eu voltar aqui pra fazer. Porque a gente já viu muitas vezes isso vai acontecer. Quando a gente ainda não errou, a gente acha que esse erro não vai ser nosso, Sim. né? Mas depois que a gente já viu muito erro, na verdade, nessa equipe que eu tava, não foi a gente que errou, né? Na verdade, a equipe que errou, no caso, com essa construtora, foi dissolvida, né? E aí foi montada uma nova equipe, e nessa equipe eu tava, né? Então, a gente nem sabia direito como é que tinha sido feita a coisa. Quando a gente quebrava, a gente descobria coisa que, caramba, nem tem impermeabilização aqui, como é que esse pessoal entregou, né? E a gente traz isso, mas voltando pra nossa planta, esse pavor que a gente tem para aquilo que não tá redondo, que é justamente o alto padrão, né? O alto padrão ele é completamente avesso àquilo que não tá perfeito, digamos assim, aquilo que, né, foi que sempre guiou a nossa escolha, desde da planta, né, até a própria construção. Então, por exemplo, a gente falou aqui, o projeto arquitetônico passou 4, 6 meses para ser feito. E a gente deixando de fazer. E a gente sabe que se a gente está deixando de fazer, a gente está deixando de ganhar dinheiro. A gente está deixando de construir mais, né? Mas a gente queria um produto muito redondo, né? Eu lembro que, por exemplo, hoje a gente tem lá uma área de serviço que ela é completamente coberta. Sim. Né? E eu lembro que quando a gente deu uma revisão, né, nas plantas da região, eu entrei e eu falava assim, cara... sei lá, não sei se tem mais alguns outros construtores falando aqui, né? Não sei se, enfim, tomara que a gente mude também o panorama do mercado, né? Sim. Mas eu entrava assim nas plantas e eu ficava, cara, a maioria das áreas de serviço, né? É o corredor, na verdade não tem área de serviço, né? É o corredor que tem uma pia, Isso. tem um ponto de água de esgoto, né? E uma cobertura de madeira de 1 metro de largura por 50 centímetros, né? Isso não é área de serviço. Isso é uma improvisação, né? O cliente, quando comprar aquela casa, uma das primeiras coisas que ele vai tentar fazer é mudar aquilo ali. E a área nem fica do lado da casa dele, assim, tipo, nem fica do lado da porta. Às vezes fica lá no fundo, né? Sim. Pra não dizer que é uma área morta. E aí, eu lembro que quando eu entrei naquela planta, eu falei, cara, é impossível eu construir isso aqui. Eu não vou construir isso aqui nunca, né? Porque quer dizer que o meu cliente, quando ele tiver, sei lá, ele tá lavando roupa, e aí tá chovendo, Ele vai ter que aí ele sair vai sair correndo na chuva, Pega a chuva. pra poder não ficar lavando a chuva a roupa na chuva. Eu não vou entregar isso aqui. Então a gente virou para arquiteto e falou assim, olha, na nossa casa que a gente vai fazer aqui nessa planta vai ter área de serviço coberta. Não tem como, vai ter área de serviço coberta, né? E próximo da saída do corredor, sem E precisar. próximo da saída, do lado, né? Se tiver uma chuva de vento, beleza, aí pode colocar lá alguma cobertura, alguma coisa, mas vai ter, não adianta, né? A visão de pensamento, pensar no cliente, né? Pensar na comodidade do cliente. Isso é a fusão da incorporação, que é o projeto quadrado, com algum tipo de personalização. Sim. Então, pelo menos eu sei que a área de serviço, se o cliente ele quiser ampliar, beleza, isso já é uma questão pessoal, claro, mas trazer para dentro da casa ele não vai precisar porque já está dentro da casa. Então a gente tinha muito esse cuidado, né? Tinha muito esse cuidado. O cliente comprador, ele sempre vai querer fazer alguma coisa a mais, né? Sim, sim. Isso aí é inevitável. Mas o projeto em si ficou muito bom, sem dúvida nenhuma. A parte de construção é uma das coisas que a gente bate muito nessa tecla lá, né? A qualidade construtiva. Porque a qualidade construtiva o cliente não olha, ele não vê. Ele vê ali o acabamento final e pronto, né? Sim. Então a gente gosta muito de ressaltar isso. Olha, aqui foi feito um procedimento correto de construção, como vocês citaram, foi feito estudo de solo. Quem é que faz estudo de solo no Araçagi?
A gente confere numa palma da mão. E a gente tem bastante construtor cadastrado, né? Você lembra daquele cliente que foi comprar uma casa ali em uma região ali determinada do Araçagi, que ele foi pesquisar em um órgão lá de Ribamar, não lembro exatamente qual, quantos construtores tinham feito estudo de solo. E ele só encontrou um construtor em determinado local ali no Araçagi. Sim. Então, assim, vocês demonstram que estão preocupados a longo prazo. Não é uma coisa de hoje, amanhã. Vocês estão preocupados a longo prazo. Isso é importante. E o cliente é a pessoa que vai maior beneficiado nisso, né? Porque às vezes ele não tem esse conhecimento, né? Mas acaba comprando um produto que de certa forma ele está sendo beneficiado porque foi feito justamente para evitar todas as dores de cabeça possível, fazendo desde um estudo de solo, por exemplo, né? E uma pergunta que eu estou falando aí, que vocês trabalham mais com a reforma de alto padrão. Hoje a casa que vocês construíram, ela está ali no popular para o médio, vamos dizer assim, né? Dentro de uma faixa de preço no mercado. É um desejo, né, construir mais para o alto padrão, com acabamento mais refinado, já que vocês atuam muito dentro disso e têm um conhecimento bem desse público? É um desejo também construir casas nesse padrão? Não, com certeza. A gente sempre pensa assim, em escalonando, né, e melhorando o padrão das nossas casas, né? Só que a gente se viu um pouco, não digo tolhidos, mas a gente precisou dar uma estudadinha de onde é que estão os nossos lotes. Os lotes em que a gente vai adquirir, para que a gente consiga viabilizar uma possível venda no futuro. Então, para viabilizar essa possível venda no futuro, a gente tem que saber mais ou menos o ticket médio das casas daquela região para poder viabilizar uma casa boa que possa atingir esse ticket, né? Então, assim, essa casa que nós estamos entregando agora é até algo que a gente tem conversado, né? A gente acredita que, para o padrão em que nós construímos naquela região, talvez o ticket médio dela deveria ser um pouco inferior, né? Ou seja, a gente preferiu optar, nesse primeiro momento, por um padrão um pouco mais alto, condizente com aquela área, né? Mas assim, futuramente a gente pensa que com o crescimento aí desse braço da empresa, a gente possa estar muito nesse ramo aí do alto padrão, do médio para o alto, melhor dizendo. Depende muito da área, do local, para poder adequar o produto, né? Exatamente. O produto ele tem que ser adequado, porque a gente está falando aqui de excelência, de personalização, mas a gente também tem consciência, né, de que o cliente ele pode até dizer, que legal, né? O construtor fez isso e tal. Mas quanto é que tá a casa? Sim. Né? Preço. Preço. No final é o que, é isso? É o que chama então, mais. por exemplo, teve uma cliente que um conhecido nosso falou, né? Olha, fulano de tal tá precisando de uma casa. Pega aqui o contato dela. Não conhecia, né? E aí ela veio falar comigo e tal. Eu falei, olha, a casa tá ali e tal, não sei o que. Mostrei 3D, então eu falei só as qualidades da casa, né? Ela falou assim, não, mas espera aí. Qual o preço? Me fala qual o preço, porque a depender do preço eu nem vejo. É isso aí. Sim, Não é acontece muito isso. Então, assim, e a gente entende, né? Claro que entende. Claro, porque a gente é construtor, mas ao mesmo tempo a gente também é cliente, né? Tem nossa casa e tal. Então, o que limita é o preço, né? Então, a nossa ideia, né? A nossa ideia é claro, tentar jogar sempre a maior qualidade dentro daquele preço, mas infelizmente a gente passa por uma viabilidade, né, que ela acaba tolhindo também a gente. Então, mas assim, sei lá, na região, será que tem alguma casa que é toda entregue no LED? Não sei, entendeu? Sim. Até porque a gente não anda também entrando na casa dos outros, mas mas a nossa tá toda entregue no LED, né? No plafond lá e tal. Tem tem arandela de muro e tal. Então, assim, cuidado, né? Cuidado, mas isso a gente consegue colocar, né? Se a gente conseguisse colocar mais coisa, a gente colocaria com certeza. Cara, né? é muito importante assim o cliente escutar do próprio construtor esse tipo de situação, falar sobre como que foi a construção e tudo mais.
esses nossos episódios, ele tem basicamente aí 3 públicos, né? Tem o corretor, que também nos assiste, tem o construtor, que é um público forte, mas também tem o cliente final, né? O comprador. Inclusive, a gente recebe algumas mensagens lá no YouTube, ou feedback de cliente que já comprou, o que está comprando. Um dos consultores que veio aqui, uma cliente foi lá e comentou assim: eu fui uma das compradoras desse construtor, tal. Então realmente é uma coisa bem bacana, né, do cliente poder ter acesso a saber quem são as pessoas que constroem de fato aquelas casas bonitas ali do E o melhor de Instagram. tudo é saber aqui, a gente poder mostrar, que esse sempre foi o intuito, né, quem são essas pessoas, e Sim. eles poderem falar justamente isso. E às vezes, como tu falou, o cliente busca muito o preço e não tá às vezes não sabe ali A qualidade. a qualidade, Foi. né, de realmente o que importa às vezes na casa, Sim. que é mais do que um acabamento. Sim. Né? É o detalhe ali da fundação, é o detalhe da estrutura mesmo, Exatamente. para que evite. A gente sabe que casa, construção sempre vai ter detalhes. Nunca vai ser uma obra perfeita. Sim. Né? Sempre vai ter. Mas quanto menos tiver, acho que é melhor tanto para o construtor como principalmente para o cliente. Exatamente. Né? E tem outra coisa, né? O acabamento, eu diria assim, que ele tem prazo de validade em termos de até mesmo de gosto. Agora a estrutura não. Sim. A estrutura, ela tem que ser a longo prazo, entendeu? Você tá tocando num ponto bem interessante, né? Porque assim, foi outra escolha nossa, vamos lá. Quando a gente tava fazendo o projeto da casa, a gente foi em vários locais, por exemplo, em várias outras obras, enfim, né? E a gente olhou uma coisa interessante, a gente olhou assim, cara, olhando essa casa aqui, eu não tô vendo nenhum pilar dela. Não tô vendo nenhum pilar. Uhum. Interessante Ou ou seja, preocupante? Preocupante, né? Ou seja, todos os pilares estão escondidos, Sim. né? Estão escondidos na parede, não é isso? E aí a gente pensou, cara, pro pilar ficar escondido na parede, né? Ou teve um projeto estrutural muito robusto e muito do bem pensado, e a gente tá falando de um pilar, vamos falar de, sei lá, dimensão, né? Sim. Engenheiro, vamos lá, a gente tem que falar de número, né? Pode falar. Então, sei lá, ou o pilar, ele tem 40 por 11, 40 por 10, 45, né? Pra ele ter uma área de seção ali interessante, mas se for uma casa de 2 andares, esse pilar já não passa do que a gente chama de flambagem. Uhum. Então, se for fazer uma casa de 2 andares, 3 andares, esse pilar ele não serve mais. Para uma casa terra ele vai servir, né? Mas a gente ficou, cara, não, esse cara não fez isso. Ele comprou coluna pronta, né? A famosa 7x14, a famosa 7x27, e fez a casa. Essa casa ela vai cair? Obviamente que não, né? Claro que essa casa não vai cair. Essa casa está condenada estruturalmente? Não. Essa casa ela passa na norma? Não passa. Uhum. Essa casa vai dar problema? Essa casa com o tempo vai dar problema? Talvez. Sim. Essa casa, para ser reformada, ela vai precisar de um bom reforço? Vai. Pra fazer o segundo andar? Para fazer o segundo andar, ela vai ter muito problema no segundo andar, né? Ainda mais que não teve estudo de solo. Ainda mais que como não teve estudo do solo, o estudo do solo não foi entregue pro cliente, como a gente entrega. Então, o cliente está comprando de fato uma coisa que está cega, né? Agora, quem for na planta que a gente está vendendo, vai ver que os pilares eles estão sacados. Daí, claro, a gente pensou em uma forma de sacar o pilar para não dar para dentro do imóvel. Uhum. Para você dentro do imóvel, você não vê o desenho do pilar e também não comprometer, não ter quina, Sim. não tem nada. Então, eles estão sacados para fora, né? E o cliente que comprar a casa do lado, ele vai ver o pilar do vizinho sacado para fora. E a gente teve que fazer esse cálculo. Qual foi o cálculo? A gente vai ter que entregar pro vizinho do lado, né, um pilar do vizinho aparecendo. E qual é o cálculo? É o cálculo visual, de que o cliente que comprar, ele vai estar perdendo um pouquinho do visual. Então, a gente vai, em tese, a nossa casa vai estar perdendo um pouquinho disso. Beleza, aí no corredor não vai dar pra ver, foi isso que a gente tentou fazer. Mas, qual que é o ganho disso? O ganho disso é uma casa que tem uma estrutura muito boa, né? E aí, dentro de tudo isso aí, interfere não só a questão visual, não só a questão de programação, mas de toda a execução da obra. Por quê?
Porque o pilar que a gente fez, que é individualizado, ele foi feito em loco, ele foi feito por uma equipe de armador, ele não veio pronto. De qualquer material de construção. Então a gente perde tempo, a gente gasta mais dinheiro com essa equipe que vai ter que armar. Então, é tudo diferente, cara. É tudo diferente. E a gente teve que fazer esse cálculo, né? Que é o cálculo do um produto melhor. Talvez ele tenha um pouquinho de rejeição, porque as pessoas não vão entender. Exatamente. Sim. Né? E a gente fez esse cálculo e a gente escolheu, não, a gente vai entregar um produto melhor. Né? E mais caro. Mas para vender pelo mesmo preço das pessoas que estão vendendo por um valor mais barato. E o desafio da conversa com o arquiteto, né? Porque o arquiteto é sem coluna, sem nada, e o engenheiro é com coluna, com tudo. Como é que é essa relação? Porque vocês têm um arquiteto no time de vocês. Nós temos um arquiteto no nosso time. Na verdade, nós temos parcerias com várias arquitetas, né, daqui de São Luís. Sim. Então, essa negociação aí com relação aos pilares, a gente teve que ser bem cuidadoso e tal, para não afetar outros pontos que para ela talvez fossem mais importantes, né? E ainda falando aqui dos cálculos, tem um cálculo também muito importante que muitas vezes a gente não fala, que é o nosso próprio lucro, né? A partir do momento que a gente está entregando um produto com uma estrutura mais robusta, que possa suportar um segundo andar, depender de como é que vai ser esse segundo andar, né? Então, a gente acaba gastando um pouco mais, né, nos custos da casa para fazer, para poder proporcionar para o cliente essa possibilidade, questão, né? Entendeu? Então, é isso, cara. A gente gosta muito de trazer isso para os nossos clientes como diferencial. Isso é um diferencial gigante, como a gente já falou aqui, e muita gente não percebe. E aproveitando o que tu falou aí, Marcelo, isso eu acho que, Danilo que está aqui também nos bastidores, corretor, mas eu acho que é uma das perguntas que a gente mais recebe todas as vezes que a gente vai visitar com um cliente alguma casa térrea. Tem estrutura para fazer o segundo andar? E a gente sabe, né, que a maioria não, mas muitos construtores dizem que sim. Né? Sim. Claro. Ninguém vai dizer que não, né? Porque é porque assim, ó, culturalmente todo mundo já pergunta assim, é uma casa de laje? Acho que hoje não existe mais, a não ser os muito populares que entregam casa sem ser na laje. Acho que hoje ali não tem na região pessoas que construam mais sem ser na laje. Mas existem vários tipos de laje, né? Existem vários tipos de coluna, de amarração, enfim. Vocês, como engenheiros, podem falar isso muito melhor do que eu. E é uma pergunta frequente que a gente recebe, né? Tem estrutura para um segundo pavimento, né? E eu queria que vocês, meio que tecnicamente, explicassem a importância que vocês pensaram nisso, né? De poder proporcionar para o cliente já uma estrutura. É lógico que a gente sabe que dependendo a estrutura a ser feita, né? Exato. E também essa comodidade, né? Da reforma posteriormente, né? Eu acredito que isso muito porque vocês já trabalham com a reforma, né? Mas isso é um pensamento que muitos construtores não têm porque estão mais preocupados pela parte comercial, o lucro. Né? Exato. A maioria das vezes no lucro, né? Então é importante, se tu puder vocês mais explicarem, né, a importância de ter essas colunas para fazer essa sustentação para o segundo andar e tipo assim, nem toda laje pode suportar um segundo pavimento, né? Exatamente. Assim, qual que é a grande questão? Primeiro, né, quase todo construtor ele vai dizer que a casa dele suporta um segundo andar porque ele não é obrigado a dar garantia de segundo andar. Na verdade, se o cliente ele fizer uma reforma na casa dele, o construtor ele não vai mais dar garantia. Então o cliente, porque ele alterou o projeto, né? Quando o cliente altera o projeto, a garantia foi embora. Então, assim, ele pode dizer o que ele quiser, ele pode falar o que ele quiser, por quê? Porque quando o cliente alterar a estrutura, independente se tem segundo andar, se não tem, se o pilar não vai aguentar, acabou, ele não vai ter mais nada a ver com isso. Então, assim, o cliente, de fato, ele fica à mercê, né, daquela palavra ali, que na verdade não deveria. Por quê? Porque o cliente ele também tem que entender que ele está contratando algo que foi projetado. Então, cadê o projeto? Deixa eu ver isso aqui, né? Então, também não pode só perguntar, e aí, cabe ou não cabe o segundo andar, né? Mas, pela estrutura em si, né, um segundo andar ele vai ter mais carga, um segundo andar ele vai adicionar outros coeficientes à estrutura que não são pensados na estrutura térrea,
né? Então, por exemplo, uma laje, né? Uma laje, para ela pegar a cobertura, ela pode ter uma capa de concreto, né? A laje do segundo andar, para aguentar um segundo andar, por exemplo, pode ser a mesma de cobertura? Pode. Mas, por exemplo, se você está falando de conforto para quem está embaixo, se você colocar uma laje de segundo andar, uma laje de cobertura, digamos assim, que ela tem uma capa de concreto pequena, essa laje, a depender do tipo que ela tá também, ela pode vibrar muito, né? E a depender da vibração, você vai perder qualidade para quem está embaixo. Então, uma laje que ela não vai ceder, ela não vai trincar, ela não vai nada. Mas quem tá em cima, quando estiver andando, vai perceber que tem um negocinho ali que trepida, que tá meio trepidando, porque ela tá vibrando, né? Então, ele vai perder isso aí. Ah, como é que faz pra resolver? Dá pra resolver, faz um reforço de laje, que sai quase do preço de fazer uma laje nova. Perfeito. Porque vem tela e porque vem concreto. Então, a estrutura tem que ser toda pensada, né? E o pilar, por exemplo, você perguntou especificamente do pilar, né? Ele vem desde baixo com uma fundação, então a gente tem que saber qual é o solo que vai suportar aquela carga, né? O pilar ele tem que estar na norma, né? Ele tem que estar na norma, então o pilar de norma. E agora, se minha memória não falhar, ele é no mínimo 15/25, tá? Então, a gente está falando de um pilar aí que, obviamente, ele fica sacado, né? E a gente pode alterar a seção, então ele é 15/25. A gente, mas se eu fizer 25 eu consigo caber, mas se eu fizer 15 não. Então eu tiro do 15 e coloco 10, aí eu tenho que aumentar ele, por isso que eu falei pra vocês, né? 40/10, 40/11, aí vai depender de tijolo e tal, reboco, né? Mas com certeza o pilar ele vai ter que ser mais robusto. A ferragem ela não vai alterar tanto, né? Uma informação bacana. Ela não vai alterar tanto, né? Porque a gente tá falando até de segundo andar e tal. Então, como os projetos geralmente são mais simples, né? Você tá falando de um ferro 8, ferro 10, por exemplo, e não vai alterar tanto, né? Agora, os pilares, sim. E talvez a quantidade, né? E talvez a quantidade. Agora, uma outra coisa interessante que a gente não falou ainda, mas em relação à estrutura, tem muita gente que, como é laje térrea, tá tudo apoiado em parede, a parede lá não deveria servir de apoio, mas ela acaba servindo, e etc, etc, etc. Se fizer, por exemplo, só uma cinta de amarração, com uma coluna 7x14, que é aquela pequenininha, aquela cinta padrão, vai aguentar a laje sem problema nenhum, provavelmente não vai trincar e tal, se ela tiver aconchegada, beleza, né? Mas se você tiver que abrir o vão, né, pra fazer um vão maior, fazer uma porta maior, e deixar pilar, fazer o pórtico perfeito, né? Pilar e só assim em cima, ela não vai mais aguentar a laje. Ainda mais se a laje estiver na mesma direção daquela viga, né? E aí você vai ter que fazer um reforço de viga. Na nossa casa isso não vai ter, porque as nossas vigas elas têm 40 de altura, né? Mas por que a gente fala isso? Porque a gente trabalha com reforma. E quando a gente está na reforma, tem cliente que chega pra gente e fala assim: olha, eu quero demolir essa parede aqui, para poder, às vezes, ampliar a sala, juntar a sala com a copa, com a cozinha, fazer uma coisa americana e tal. E aí a gente fala: tá, mas vamos lá, eu vou trazer um pedreiro aqui pra gente poder quebrar ali a sua viga, a gente saber qual é a altura da sua viga pra ver se ela aguenta, né? No produto que a gente está vendendo, isso não vai ser necessário. Primeiro porque o cliente vai saber que ele vai receber que suporta isso, né? aquilo ali, mas ele vai receber o projeto. Ele vai ter o projeto em mãos. E aí ele vai poder personalizar muito mais fácil. Então, mas claro, né? Isso tudo que a gente está falando, né? Volta para aquela questão. Uma personalização que envolve um cuidado, envolve um tempo, envolve um conhecimento técnico, envolve a equipe que está na obra, porque a equipe às vezes ela não está treinada para fazer aquele tipo, ela está acostumada a fazer aquilo ali naquela região, etc, né? E claro, né, aumento de um valor de custo, né? Quando a gente não consegue passar esse custo para o cliente, porque o que limita o nosso valor de venda, né, não é o que a gente quer, é o que na verdade a região cobra. O mercado, né? Exatamente. O tal valor de mercado, né? É o valor de mercado. Local influencia muito. Tu falaste aí sobre a questão da garantia, né? Teve um caso lá no escritório, o cliente comprou a casa nova, então estava na fase ali já... Ela comprou, já estava na fase final de obra. Estava quase ficando pronto. O construtor entregou todo o projeto, tudo direitinho para ela. Mas aí ela pegou a lateral da casa inteira e ela avarandou a casa. Eu lembro disso aí. Lembra? Ela tinha, lá, essa planta, ela tinha uma suíte no piso superior, que era uma suíte que tinha uma varanda bem ampla. Só que do corredor esquerdo aqui tinha um corredor livre.
Aí o que foi a ideia dela? Eu vou avarandar a casa. E aí ela pegou e fez uma varanda de uma ponta a outra, pegando toda a lateral. Aí o que começou a acontecer? A casa começou a rachar, a fissurar. Caramba, cara. Aí quando ela foi acionar a garantia... Aí o construtor, você mudou o projeto era esse e agora tá esse aqui. Esse aqui não foi o projeto que eu te entreguei, né? Então isso é um alerta para quem está comprando, né? Sim. Entender que de fato essa questão dos projetos, elas são muito importantes. E é uma coisa que a gente vem batendo na tecla cada vez mais com os nossos parceiros principais, da gente padronizar, da gente ter um padrão de qualidade no momento da entrega, no momento de passar esses projeto estrutural, projetos complementares, para que não aconteça isso. E principalmente assim, dar uma instrução pro cliente, né? Porque você precisa educar também o cliente nesse sentido. Porque o cliente ele é leigo, muitas vezes ele não vai entender disso, ele não vai saber. O cliente ele não tem a obrigação de saber coisas de engenharia. Sim. Ele tem a profissão dele, ele tem umas coisas para fazer. Ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Isso. Então, quando um cliente chega lá no escritório, pergunta para o corretor, a orientação que a gente dá sempre essa é uma casa térrea. Se você quer uma duplex, nós temos duplex. Agora, se você quer a térrea e quer fazer modificação nessa térrea, a gente vai sugerir que você passe o projeto para um engenheiro que seja analisado e tudo mais. É por aí? Vocês acham que esse é o caminho mais correto? Com certeza é o caminho mais seguro, né? Para o cliente poder fazer. Mas tem algumas coisas que o cliente ele pode se resguardar também. Nós temos por obrigação, quando a gente entrega a casa, entregar o manual do proprietário, né? Então, dentro do manual do proprietário, alguns tópicos específicos, eles vêm da norma de desempenho, né? A norma de desempenho é uma norma da engenharia que ela tem basicamente assim, serviços estruturais, garantia de, 5 anos, 10 anos, não estou lembrado agora. Às vezes 3 meses, às vezes 1 ano, depende muito. Depende de padrão, depende de tudo. Serviço de elétrica, tantos anos. Então, assim, dependendo do que o cliente pretende fazer e do que ele vai querer alterar, pode ser que ele perca a garantia, mas pode ser que não, né? Então, assim, tem que ser algo muito bem estudado, né? Muito bem estudado. Mas, claro, sempre que possível falar, antes de qualquer modificação, que ele entre em contato com o engenheiro e tal, até porque, se for um engenheiro que vai fazer a reforma de modificação dele, o engenheiro tem por obrigação emitir a RT de execução. Então, por obrigação, a responsabilidade de qualquer tipo de alteração vai para esse engenheiro que vai modificar, né? Então, são alguns artifícios, alguns documentos que o proprietário ele pode se resguardar, né? Sempre exigir o manual do proprietário. É algo até que vocês nos obrigam, nos pedem para garantir para os clientes, né? Isso é importante tu falar, a importância do manual do proprietário para quem está comprando, porque a gente tem... Eu acho que é mais importante falar para quem está vendendo, bater na tecla, porque a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo. Exatamente, porque... É uma luta nossa, né, Paulo? Uma luta constante para a gente poder passar essa visão, e daí a importância, mais uma vez, do podcast. A gente está aqui para tentar fazer um mercado cada vez melhor para todo mundo, e a gente possa oferecer, no final, para o cliente, um melhor produto, né? Compartilhar boas práticas, né? Manual do proprietário, cara, é um quesito quase que básico, mas a gente hoje são poucas as pessoas que ainda entregam isso para o cliente. Acho que eu acho que eu tô contando aqui nos dedos. Acho que uns quatro construtores que entregam isso de fato. Manual. Nosso manual tá pronto e não sei se tem algo mais completo do que ele não, entendeu? Então, de fato, são detalhes, né, que fazem toda a diferença, e não só a questão do preço e do acabamento, né, mas todos esses pontos que foram falados hoje aqui, né, durante toda essa nossa conversa, né? E já fica o convite aqui, né, Demerson, para as pessoas, né, que querem um produto aí de até 400 mil. Sim, com certeza. Vá lá, propaganda e conheça em loco. E comigo, né, Paulo? E comigo. Brincadeira, senão o pessoal lá, né, mano? O Devila ali, ó. Mas, brincadeiras à parte, vale a pena conhecer o projeto da VASSE,
e você vai conseguir perceber todos esses pontos que a gente falou aqui, tá? E a gente pode mostrar para você e ter na certeza de que você vai comprar algo realmente com uma estrutura, com as garantias, com tudo que você realmente precisa e dentro das normas. Eu acho que isso foi falado muito por vocês Tem aqui. algumas coisas que são absurdas, absurdas. Assim, a gente fala, não dá nem às vezes para acreditar, mas tem construtor que entrega a chave, literalmente só entrega a chave, e muitas vezes não se preocupa nem em fazer uma vistoria nem nada do tipo. Ele manda lá o vigia entregar a chave. A gente já viu isso, tá? A gente já teve situações O assim. vigia da rua entregou a casa. Exatamente. O vigia foi lá e deixou a chave. Tá aqui, a entrega da casa. E isso pra gente é péssimo, porque principalmente porque assim, nós temos uma imagem ali no Instagram que a gente cria-se uma responsabilidade, porque nossas redes sociais é muito movimentada. Então o cliente, quando vem para trabalhar conosco ali a busca da casa deles, eles estão buscando. Hoje a gente tem a consciência do nosso papel total, que o cliente está buscando excelência. É isso que ele está buscando. Quando ele vem para a Casa Real ser atendido pelo Paulo, pelo Danilo, por qualquer um dos nossos corretores e associados, ele está buscando excelência. Então a gente tem uma preocupação gigantesca de estar compartilhando essas boas práticas. Eu fico muito feliz, extremamente feliz, eu já citei isso aqui hoje no podcast, porque a gente está conseguindo atingir o público certo, que são dos construtores. Os construtores, eles são as pessoas que mais estão consumindo o nosso podcast. E eu escuto isso deles, né? Eu já escutei, tipo, eu mudei isso, ou estou mudando o meu processo. Vou aprimorar isso. Estou aprimorando isso, vou implantar isso. Porque escuta pessoas jovens aqui como vocês, que estão chegando no mercado para fazer a diferença, e o cara tá lá já há muito tempo e nunca trabalhou dessa forma, nunca imaginou nem que isso era obrigatório, por exemplo. Eu tenho que entregar o manual do proprietário. Não tenho, tanto faz. Eu não tenho que entregar documento nenhum, eu tenho que entregar a chave. A chave da casa. E às vezes não tem nem know-how pra fazer. Porque assim, muitos. O manual do proprietário é muito difícil de fazer, cara. Sim. Ele é muito grande, ele envolve tudo. Ele envolve ter domínio da norma, né? Ele tem toda uma estruturação. Então assim, é um caderno. É o engenheiro que faz. É o engenheiro, não tem outra especialidade que possa fazer, né? É de fato um engenheiro. E assim, você falou, por exemplo, do exemplo da casa, né? Que tava fissurando. E olha só que interessante, né? A gente já falou aqui que a gente trabalha também com reforma. E nesse caso, né? Nesse caso a gente poderia dizer que o construtor, ele pode ter alguma parcela de culpa, mas ele não é culpado pela casa estar fissurando naquele momento. De virar aquela varanda toda que foi colocada. Ele não é culpado. Porque assim, quem fez a obra não foi ele. E a norma e a lei, né, tá do lado dele. Não tem mais garantia. Esquece, acabou. Né? Esquece. E qualquer modificação que você faz em qualquer sistema não tem mais garantia. É um novo projeto. Modificação, substituição, alteração, mudança de qualquer natureza. Esquece, acabou. Era uma manta, fez um furo na manta, perdeu a garantia da manta inteira, acabou. Né? Então, assim, de fato, o construtor não é culpado, então não adianta ir lá atrás dele, de fato, a resposta dele foi certa, né? Por mais que talvez ele tenha feito uma promessa errada, mas também não sei até que ponto ele, sei lá, né, vai ser... Não, nesse caso ele não prometeu, ela que fez. Tá, entendi, perfeito. Foi lá e fez. Aí de repente, a casa tá aqui fissurando, tá tendo rachadura. Vem cá, corre aqui. Aí ele chegou e ele falou, não, mas isso aqui não tava aqui. Exatamente. Então, de fato, ele não é culpado. A cliente talvez não seja culpado, por quê? Porque ela é leiga. Sim. Então ela não tem também a obrigação de saber de tudo isso que a gente tá falando aqui, né? E acaba que talvez o culpado seja a pessoa que fez a reforma. Provavelmente contratou alguém que não estava pronto para fazer aquilo ali. Exatamente. Que é o que a gente vê todo dia no nosso braço de reforma. Por isso que eu falei que é uma vantagem para vocês, né? Porque vocês acabam vendo situações e aprendendo com os erros dos outros. Sim. Porque alguém cometeu aquele erro que você foi consertar.
Então, pô, eu tô vendo aqui que fulano fez esse erro aqui, eu não vou ser burro para fazer também a mesma coisa, né? Exatamente. Então, naturalmente, eu já sei ali aqueles caminhos que eu vou me desviar, né? De determinadas situações. Por isso que eu falei que é uma vantagem. Exatamente. Com certeza. Porque assim, nessa parte de reforma, a gente verifica muito que às vezes a gente acaba perdendo alguns contratos, não para outros engenheiros, mas muitas vezes para encarregados, pedreiros, né? Não querendo comparar uma coisa com a outra, mas às vezes no sentido técnico, o profissional avulso, ele só tá lá para fazer o que você quer para fazer, não vai assinar RT, fez o dele e tchau. É o barato que sai caro. Então, às vezes a gente acaba aprendendo muito, né? Quando nós somos chamados para corrigir esses erros, com os erros deles, né? E com os nossos próprios erros, que ao longo desses anos a gente foi errando, foi acertando, foi errando, foi acertando. E aí a gente volta naquele assunto dos vícios construtivos ocultos que a gente aprendeu a sanar. Estamos levando para essa parte de incorporação. Um banheiro que, pô, tá lindo aqui. O cliente vai lá, chega na casa, revestimento, piso 100%. Depois de 2 anos, a parede do lado da sala começa a infiltrar, a pintura começa a ficar embolada. Aí ninguém associa que pode ter sido o sistema de impermeabilização. Então, essas blindagens que a gente aprendeu a fazer ao longo do tempo, muitas vezes elas ficam ocultas, né? A gente estava falando agora sobre essa questão da estrutura para fazer um segundo andar, possivelmente, e tal. Mas até numa casa térrea, né? Por exemplo, vou fazer aqui um jardim de inverno. Vou abrir uma janela, um janelão na minha sala. Pô, tá lindo, cara. Entregou a casa aqui tem um mês, ficou lindo, sensacional. Depois de 2 anos, pode começar, no exemplo das janelas, pode começar a fissurar nas esquinas, né? Nas diagonais. Isso são manifestações patológicas, né? Que muitas vezes o cliente não vê, tá tudo pintadinho, não dá para ver. Mas para você sanar isso, você tem que colocar uma verga, uma contraverga, né? Que não dá para o cliente saber. Então, isso aí acabou gabaritando muito a gente para esse sentido, né? Porque aí vocês foram fazendo esses ajustes quando foram aplicar na construção de vocês. Né? Exato. Exatamente. Rosto. Chegou a hora. Chegou, assim, eu tinha pelo menos mais 2 perguntas aqui engatilhadas, né, pra vou fazer. Dizer uma coisa, esse aqui passou rápido. Muito rápido, cara. Esse aqui passou rápido. Né? Mas como nosso tempo como é já... a primeira hora de teste, agora a gente vai começar, né, agora de fato o podcast. Vamos começar. 1, 2, 3, começou. Mas como a gente já tá com o tempo aqui meio que estourado, né, eu queria que vocês... hoje a gente falou de muitos pontos aqui, dos diferenciais de vocês, e a gente parabeniza muito porque são parceiros novos, né? Um dos mais novos que a gente tem lá, há pouco tempo atuando, né, no mercado, mas vieram realmente com a ideia, que é o que a gente pensa. Isso. De fazer o melhor, o correto, sem pensar, lógico que todo mundo pensa no lucro, né, mas não só no lucro e fazer de qualquer maneira, né? Afinal, nós estamos ali tratando com sonhos. Eu sempre costumo dizer isso, gente. Comprar um imóvel é muito diferente de você comprar qualquer outra coisa. É a vida. Nem todo mundo, infelizmente, nesse Brasil hoje, consegue ter o direito da casa própria. E muitas vezes a pessoa ali juntou, né, como a gente estava falando, o contrato assinado, dá para perceber nitidamente que aquele é o dinheiro da vida toda desses clientes que assinaram o contrato hoje. É o imóvel da vida deles. Os detalhes, eu consegui entender isso desde a primeira visita, que é porque a preocupação de não ter nada, tipo assim, que possa fugir do controle, né? Que acabe com o sonho deles, que acabe com o sonho, né? Então, primeiramente, queria parabenizar vocês, né? E queria que vocês deixassem aí as considerações finais de vocês, para que as pessoas possam conhecer vocês mais. Deixasse também, se tiver aí um Instagram, né, da empresa de vocês, ou até mesmo de vocês podem compartilhar, e para que vocês possam aí fazer as considerações finais de vocês. Tá. Bom, nosso Instagram é Avast Construtora e Avast Empreendimentos. O de empreendimentos estamos bem patinando assim, que agora que a gente está dando foco assim para essa parte mais de mídia da parte de empreendimentos, né? Mas o de construtora já tem bastante coisa lá e tal, de bastante tempo, principalmente reformas, etc, né? Mas só dizer que foi um prazer estar aqui, também passou muito rápido, cara. Eu acho que ele avisou ali que deu 1 hora, né? Exatamente. Cara, eu olhei assim, caramba, mas foi rápido mesmo. Né? Mas é sinal de que o papo foi bom, a conversa foi boa. Foi bom.
E bom, convidar o pessoal para conhecer o nosso produto, né? Para não dizer que a gente não fez propaganda, né? Pessoal, é a melhor cozinha, entendeu? Que vocês possam entrar, entendeu? Bancada em U, toda de mármore, com pernada que desce, tá? Os maiores cômodos. Os maiores cômodos. Se alguém entrar em qualquer casa do mesmo valor que tiver uma sala maior do que a nossa, sala e copa, eu dou a casa de presente. Pronto, olha lá. Tá? Não quer mais nada. O pessoal vai começar a visitar as casas com trena. Exatamente. Mas aí fica complicado. Pé direito estendido e tal. Então, enfim, né? A gente teve muito cuidado e foi tudo feito com muito carinho. E, de fato, a gente tem carinho pela pessoa que vai morar ali. A gente sabe quem é, Perfeito. mas a gente tem esse cuidado. Então, é isso aí. Fica o convite para conhecer o nosso produto e, enfim, né? Ver aí o que dá. Pessoal, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, né? E também parabeniza pela iniciativa de vocês aí com o podcast, porque vocês realmente se mostram interessados aí em melhorar o nosso braço, aí, nosso ramo de incorporação aqui em São Luís, né? Isso é uma vantagem para nós que somos construtores e para os futuros proprietários das casas, né? E assim, nós nos colocamos também à disposição. Quem se interessar, quem tiver dúvida sobre qualquer outra coisa da casa, sobre valores, sobre cômodos, estrutura, projetos e tal. Ou até mesmo alguém que precise de reforma. Que Exatamente. esteja aí nos assistindo, né? Então a gente já tem uma empresa aqui também que a gente indica de olhos fechados, né? Então pode entrar em contato, né? Ou então combo, né? Compra a a casa e já faz uma reforma. Entendeu? Aí já fecha o pacote Já completo. quero alterar isso aqui, tá? Exatamente. Já altera. Pronto, já tem Tá? ninguém melhor do que a própria construtora para fazer a reforma, né? Então, Perfeito, gente. Obrigado pela presença de vocês. a gente Valeu, agradece pessoal. mais uma vez aí a parceria, né? E por vocês estarem aqui. E vocês, nossos clientes, amigos e parceiros, quero dizer que foi uma satisfação imensa a gente poder estar aqui nesses 12 episódios e dizer que a gente está aqui para aprender sempre, né? E vamos voltar mais forte, melhor, né, repaginados, e a gente conta sempre aqui com o apoio de vocês, né, vocês possam deixar os comentários, deixar suas críticas também, que eu acho que é super importante, Claro, né, com certeza. e a gente está aqui justamente para que a gente possa cada vez mais melhorar como pessoa, como ser humano, como profissional, e a gente poder fazer um mercado cada vez melhor. Lembre-se, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de a gente estar junto nessa primeira temporada, e foi um prazer muito grande a gente poder compartilhar e aprender sempre com os construtores que aqui estiveram, ou com as pessoas, os convidados que aqui, eu saio daqui muito melhor, e tenho certeza que as pessoas que assistiram e que estão assistindo esse conteúdo de hoje também vão ter mais resultados, seja o construtor buscando ali ideias para melhorar, o cliente para poder buscar o melhor produto, e nós corretores também para que a gente possa cada vez mais atender da maneira correta, com mais ética e com mais seriedade. Então, meus amigos, finalizamos aqui a nossa primeira temporada do podcast Sonho Real. Um abraço a todos, fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.